Boa noite. Boa noite. Sérgio Moro alega divergências com Jair Bolsonaro e pede demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moro tomou a decisão de deixar o cargo depois que o presidente exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e você vai ver também. Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro rebate Sérgio Moro. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. No Rio de Janeiro, 80% dos leitos de UTI já estão ocupados com pacientes contaminados pelo novo coronavírus. O Hospital das Clínicas de São Paulo vai usar sistema de inteligência artificial para ajudar no tratamento da Covid-19. Governo paulista estuda retomar as aulas presenciais na rede pública em julho. O ministro Sérgio Moro pediu demissão hoje cedo e o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento hoje à tarde falando exclusivamente sobre esse assunto. Nós vamos agora ao vivo até Brasília para falar com a Renata Teodoro. Renata, clima quente aí em Brasília agora à noite. Olá, Mariana. Boa noite para você e para todo mundo. Pois é, bem quente, viu, Mariana? Hoje pela manhã, Sérgio Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça e fez duras críticas, declarações duras ao presidente Jair Bolsonaro. Mais tarde, Bolsonaro respondeu a essas declarações. A cobertura completa a gente acompanha daqui a pouco durante o Rede TV News. Você acompanha daqui a pouco essa cobertura completa. Vamos ao noticiário do novo coronavírus. Os Estados Unidos superaram hoje a marca de 51 mil mortes provocadas pela Covid-19. O país também registra mais de 900 mil contaminações. Para tratar a doença, o presidente Trump sugeriu injeções com desinfetantes. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges, em Los Angeles. O chefe da Casa Branca questionou a possibilidade de testar injeções com desinfetantes, ao citar que esses produtos matam o vírus em 1 minuto. Existe uma maneira de fazer algo assim por injeção ou quase uma limpeza? Seria interessante checar isso com os médicos, mas me parece interessante. Autoridades médicas, como a chefe de saúde da cidade de Nova York, afirmaram que a sugestão de Trump poderia provocar a morte de pessoas. Os desinfetantes não se destinam à ingestão pela boca, pelos ouvidos, respirando-os ou de qualquer outra forma. Fazer isso pode colocar as pessoas em grande risco. A maior fabricante de produtos de limpeza daqui dos Estados Unidos também emitiu um alerta aos consumidores. A nota adverte que produtos desinfetantes nunca, jamais devem ser usados no corpo humano, seja por meio de injeção, ingestão ou qualquer outra via. Diante da polêmica, Donald Trump recuou. Nesta sexta-feira, o presidente disse ter feito a sugestão de maneira sarcástica. Eu fiz a pergunta sarcasticamente para repórteres, apenas para ver o que aconteceria. Trump assinou um novo pacote de alívio econômico de 484 bilhões de dólares. A verba vai ser destinada para hospitais, ampliação de testes para a Covid-19 e ajuda às pequenas empresas. Cerca de 26 milhões de trabalhadores deram entrada no seguro-desemprego nas últimas 5 semanas. Hoje, parte dos negócios não essenciais foram reabertos na Geórgia. É um dos primeiros estados a retomar gradualmente comércios e serviços, apesar de ainda não ter controlado a pandemia. Trump pediu para os governadores flexibilizarem a quarentena a partir de 1º de maio. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E o Ramadã começou totalmente atípico por causa da Covid-19. O mês marcado por jejuns e orações é um dos 5 pilares do islamismo e teve esse primeiro dia com mesquitas completamente vazias. Veja os detalhes com o correspondente da Rede TV News na Ásia, Marcelo Espíndola. A Indonésia tem 87% da população muçulmana, é a maior do mundo. São cerca de 230 milhões que seguem o Islã no país. Em Jakarta, na capital, o Ramadã começou diferente. Ruas vazias e mesquitas sem um fiel sequer.
Isso porque vigora desde os primeiros minutos desta sexta-feira o regulamento que proíbe as pessoas de viajarem para outras cidades ou de se reunirem nas mesquitas para orações. Mesmo assim, segundo a polícia, bastaram poucas horas para 800 motoristas tentarem deixar o município. Em Jerusalém, a mesquita Al-Aqsa, fechada no mês passado pelas autoridades muçulmanas, ainda não pôde reabrir e a Polícia Nacional impede que as pessoas andem pelas ruas. Na Malásia, templos vazios, com apenas poucos clérigos para a transmissão online das orações. Com isolamento social estendido até 12 de maio, além da proibição de encontro religioso, não são permitidos os bazares populares comuns nesta época, com a venda de alimentos, bebidas e roupas. No Oriente Médio, no Paquistão, cena semelhante se repetiu. Ruas vazias, a polícia trabalhando e lojas fechadas. O governo tomou uma boa decisão para proibir as reuniões enquanto as pessoas ficam em casa e cuidam de si e de suas famílias. Senão, o vírus pode se espalhar. Já no Iêmen, ontem a preparação para o Ramadã foi com muito movimento no comércio. Na contramão do que acontece entre muçulmanos em outros países, o Iêmen encontra dificuldades para impor bloqueio. O país, marcado pela guerra que há 5 anos sofre com bombardeios, teve metade das instalações de saúde destruídas, um terreno fértil para a propagação do vírus. Segundo o diretor da Saúde Pública, com 80% da população dependendo das vendas diárias, é preciso ter cautela quando se fala em quarentena. Qualquer procedimento deve ser cuidadosamente considerado para não afetar as fontes de renda das pessoas e encontrar soluções para o fechamento de maneira a garantir que as pessoas continuem vivendo. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O mercado financeiro sentiu os reflexos da crise política gerada pela saída do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente vai falar agora ao vivo com o repórter Murilo Rincon, que tem as informações. Murilo, como é que foi o comportamento hoje do dólar e da Bolsa de Valores aqui no Brasil com essa crise toda? Boa noite, Mauro, Mariana, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o dólar e a Bolsa refletiram aí a crise política de hoje, né? O dólar comercial teve uma alta de 2,54% e fechou o dia em R$ 5,66. No ano, a moeda americana já acumula uma alta de mais de 40%. E vale lembrar que essa é a cotação comercial. Nas casas de câmbio, a moeda está sendo vendida a um valor ainda mais alto. Já o índice Bovespa também teve reflexo negativo. Logo no início do dia, com as especulações da saída de Sérgio Moro do governo, o Ibovespa chegou bem próximo do Circuit Breaker, registrando uma queda de 9,5%. Depois, passou a operar com perdas em torno de 7% e fechou em 5,5% aos 75 mil pontos. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. Agora vamos ao comentário da Amanda Klein, no quadro É Política. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. O governo Bolsonaro enfrentou hoje um de seus dias mais desafiadores. O país atravessa um momento delicado, com uma sobreposição de crises na saúde, na economia e na política. Sérgio Moro caiu atirando e fez acusações graves contra o presidente da República. Bolsonaro rebateu e disse que é dele a prerrogativa de nomear o diretor-geral da PF e que não há tentativa de interferência política na corporação. É uma briga de gigantes e pode ser o prenúncio da eleição de 2022. O papel de Moro era, sobretudo, simbólico. Ele emprestava ao governo a hora de combate à corrupção e à criminalidade. As bases bolsonarista e lavajatista nas redes sociais até agora se confundiam e formavam um principal esteio de sustentação a Bolsonaro. Vai ser interessante observar o que vai acontecer a partir de agora, se haverá uma cisão entre esses dois grupos. O governo Bolsonaro foi forjado com base em um tripé: liberalismo econômico, segurança pública / combate à corrupção e antissistema antipolítica. Um desses pilares ruiu hoje. Moro caiu com classe, falou baixo, mas suas palavras vão ecoar durante muito tempo e com consequências importantes no governo, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. A saída de Moro encerra essa primeira fase do governo Bolsonaro, mais ligada a mortes de campanha, a esse tripé ao qual eu me referi, inaugura um novo capítulo com um tom mais pragmático,
de aproximação com o centrão, o varejo da política, esse toma lá da cá, e também um tom mais ideológico, com o acirramento da polarização. Por enquanto, de acordo com os presidentes e líderes de partidos do centro com quem conversei, eles estão dispostos a manter o apoio a Bolsonaro. PP, PL, republicanos estão todos nessa linha. Mas esse apoio, que tinha um preço até o começo da semana, com cargos no segundo escalão, certamente irá triplicar de valor. Há cicatrizes importantes também dentro do governo, nas alas militar e econômica, que precisam ser cicatrizadas. Estamos no meio da tempestade e não há horizonte à vista. As aulas presenciais da rede pública de São Paulo poderão ser retomadas em julho, mas num esquema de rodízio. O anúncio foi feito hoje pelo governo do estado. A retomada das aulas será gradual, seguindo a orientação do Comitê de Contingência do Coronavírus e da Secretaria de Saúde. A ideia é começar pela educação infantil, já que boa parte dos pais que trabalham não tem com quem deixar os filhos pequenos. Para o ensino fundamental e médio, o governo analisa a possibilidade de adotar um rodízio de turmas para diminuir o número de alunos nas salas. Nós não retornaremos com todos os estudantes no mesmo dia. Então, nós teremos rodízios de estudantes. Por quê? Numa sala de aula que tem 35 estudantes, para manter 1 metro de distância, por exemplo, não será possível trabalhar com 30, 35 estudantes. Então, uma parte dos estudantes irão em um dia, outra parte em outro. As aulas presenciais só devem ser retomadas em julho. Enquanto isso, a partir de segunda-feira, os estudantes da rede pública passarão a ter aulas à distância. Mesmo que a gente retorne, por exemplo, lá no mês de julho, se o aluno não tiver assistido às aulas, ele terá uma atenção especial com um programa de recuperação específico desenhado para cada um dos nossos alunos para garantir que ninguém fique para trás. Na coletiva, o governo também fez um balanço do primeiro mês de quarentena no estado. Não fosse a quarentena, a rede de saúde de São Paulo não estaria suportando a quantidade de pacientes e hoje nós estamos numa ocupação média geral, região metropolitana e interior, de 60%, então mostrando que São Paulo acertou em sair na frente na decretação da quarentena, em preparar a sua rede de saúde e ao longo desse tempo também preparar um plano muito bem estruturado de retomada. Mesmo com o balanço positivo após um mês de quarentena, João Dória afirmou que se não houver uma taxa mínima de 50% de isolamento nos próximos dias, o estado vai rever as medidas de flexibilização que devem ser anunciadas para 11 de maio. As ações só vão ser validadas em cidades que obedecerem os critérios de confinamento. Com um índice de 48% de isolamento, não será possível realizarmos flexibilização na região metropolitana de São Paulo. Se os brasileiros que vivem nas cidades que compõem a região metropolitana e na própria capital de São Paulo não fizerem o isolamento com um índice mínimo de 50%, que foi a recomendação da saúde e do Comitê de Saúde, nós revisaremos a decisão de flexibilização gradual do isolamento na região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista. E começou a funcionar esta semana em São Paulo um banco de imagens que vai reunir os dados dos pacientes com suspeita ou que já foram testados positivos para o novo coronavírus. A plataforma do Hospital das Clínicas vai usar essas informações para alimentar um sistema de inteligência artificial para ajudar no tratamento dos pacientes. Raio-X e tomografias do pulmão são a matéria-prima do sistema. A ideia dos pesquisadores é desenvolver uma inteligência artificial capaz de recomendar o melhor tipo de tratamento para os pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A gente vai juntar um grande número de casos. Nesses casos, a gente vai marcar quais são os achados mais característicos e só numa segunda etapa é que a gente usa a inteligência artificial para ver se ela consegue reconhecer esse padrão. Os pesquisadores ainda explicam que a intenção não é substituir os exames PCR, aqueles feitos com a saliva, mas sim aumentar a precisão do diagnóstico e trazer informações sobre o estado de saúde do paciente antes mesmo do resultado do teste ficar pronto. A gente já tem alguns estudos internacionais mostrando que nos primeiros dias da doença o PCR pode ser negativo. Então, um paciente que tem o PCR negativo, mas tem uma tomografia muito suspeita,
ele continua como um caso suspeito. Atualmente, o banco de dados conta com imagens de cerca de 600 pacientes e a ferramenta é acessível de maneira remota por tablets, celulares e computadores. Ao enviar uma imagem, por exemplo, o médico consegue consultar um laudo criado pela inteligência artificial com o grau de comprometimento do pulmão do paciente e até a probabilidade de ser ou não um caso de Covid-19. O radiologista local acha interessante consultar ou obter apoio dentro dessa rede de colaboração que a gente está estabelecendo para o HC, em que ele envia essas imagens de radiologia, envia essas imagens da tomografia para a nuvem, que vão ser disponibilizadas dentro dessa rede de colaboração, em que os especialistas dos centros que fazem parte desse projeto vão colaborar no diagnóstico e na avaliação para mais rapidamente chegar a informação na ponta sobre a condição daquele determinado paciente. Por enquanto, a plataforma usa um algoritmo importado, mas os pesquisadores acreditam que muito em breve a medicina brasileira conseguirá criar o seu próprio algoritmo. E com as dificuldades que muitas pessoas encontram ao preencher o cadastro para receber o auxílio emergencial do governo, professores e alunos de Belo Horizonte se uniram para oferecer um serviço voluntário a quem está precisando de ajuda. O grande número de pessoas com dúvidas que há dias tenta se cadastrar no aplicativo da Caixa surpreendeu até mesmo os voluntários. Primeiro foi preciso organizar a fila para respeitar as recomendações de distanciamento. A Ana Luísa estuda engenharia, estava em casa há um mês sem aulas e decidiu ajudar. No momento de dificuldade é muito bom a gente poder ajudar com o mínimo informação que a gente pode levar para as pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento tão difícil. Antônio é taxista, não tem internet em casa e há 15 dias tenta, sem sucesso, se cadastrar para receber o auxílio de R$600. O aplicativo fica rodando, nunca que entra. Sempre está carregado, eu não consigo. Esse serviço, esse apoio é para aquelas pessoas que não têm internet em casa ou que têm alguma dificuldade de leitura ou escrita. Cerca de 15 voluntários, todos estudantes e professores do Centro Federal de Educação Tecnológica, vão manter esse serviço até a próxima quinta-feira. A expectativa é atender até 200 pessoas por dia e ajudar a reduzir as filas em frente às agências da Caixa. No Rio de Janeiro, 80% dos leitos de UTI já estão ocupados. A situação preocupa, já que os casos no estado continuam a subir. Hoje, o Rio registrou 110 novos casos. Desde terça-feira, a família de Roberto Gaglianoni busca informações. Primeiro treinador do ex-atacante Ronaldo no São Cristóvão, Roberto deu entrada no dia anterior no Hospital Salgado Filho, na Zona Norte. A radiografia confirmou que os pulmões estavam comprometidos. Por causa do quadro de pneumonia viral, a família foi alertada que não poderia fazer visitas e que as informações seriam passadas por mensagens de celular. Mas o número fornecido na unidade não responde. A família não tem informações sobre o estado de saúde de Roberto e nem se ele foi diagnosticado com Covid-19. É desumano você saber que tem um parente seu internado, é o seu pai, e você não tem informações nenhuma de que se ele está tomando medicação, se ele se alimentou, se ele está bem, ou até mesmo se ele está vivo. A falta de informações não é o único problema enfrentado nas unidades do Rio. O sistema está próximo da saturação. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a taxa de ocupação da rede estadual é de 66% em leitos de enfermaria e 80% em leitos de UTI. Há 2 semanas, as taxas eram de 41% e 63%, respectivamente. 2.037 pacientes estão internados em unidades do estado. 220 casos suspeitos ou confirmados aguardam transferência para UTIs. Somente na capital, 773 pacientes estão internados em unidades federais, estaduais e municipais. 261 estão em UTIs. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina, os hospitais de campanha devem entrar em funcionamento o mais rápido possível. A doença não espera. É necessário que os ventiladores que já foram comprados cheguem a tempo e que as equipes possam ser contratadas e treinadas, porque faz-se necessário um treinamento específico para o atendimento a esse tipo de doente que tem uma doença extremamente complexa. A inauguração do primeiro hospital de campanha do estado está programada para amanhã. A unidade, custeada pela iniciativa privada, fica no Leblon, zona sul do Rio, e tem capacidade para 200 leitos. 100 deles de UTI.
A previsão é que a unidade montada no Maracanã abra nos primeiros dias de maio. Serão mais 400 leitos disponíveis. A prefeitura também já conta com um hospital de campanha pronto. A unidade fica no Rio Centro, mas ainda não tem previsão para receber pacientes. Segundo a prefeitura, a operação só começa quando a capacidade do Hospital Ronaldo Gazola, que é a referência para tratamento da Covid-19 na capital do estado, atingir os 70%. Mas, de acordo com o Sindicato dos Médicos, a unidade já deveria estar funcionando. A situação é muito grave, nós esperamos que os hospitais de campanha sejam rapidamente ativados, porque a rede atual, da maneira como está configurada, não consegue suportar um aumento da incidência, ou seja, um aumento de pessoas, de casos novos de Covid-19. Nós questionamos a Secretaria Municipal da Saúde sobre o caso do treinador Roberto Gaglianoni, mas não tivemos retorno. Já sobre a lotação dos leitos de UTI, a Secretaria disse que tem feito uma reserva técnica para pacientes já internados que possam precisar de um leito de terapia intensiva. O Ministério da Saúde divulgou os novos dados do coronavírus no país. De ontem para hoje foram registrados 3.500 novos casos confirmados de Covid-19 e mais de 300 mortes pela doença. São Paulo é o estado com maior número de registros, seguido por Rio de Janeiro e Ceará. Você vai conhecer agora uma história de superação que aconteceu em Belo Horizonte. Uma jornalista que conseguiu vencer um câncer foi diagnosticada nesta semana com a Covid-19. Para os médicos, a tranquilidade e a calma ajudam bastante na recuperação do paciente. Aline sentiu os primeiros sintomas da Covid-19 há uma semana. Quando começou a dor de cabeça, eu já tive sinusite, tem sinusite e enxaqueca, ela era diferente, não melhorava. E ela lateja, começou a me dar ânsia de vômito. Eu vomitei muito semana passada. Também perdi o olfato paladar. A confirmação da doença veio na última terça-feira. A jornalista mora com o marido e teve que reforçar as medidas de isolamento. Máscara dentro de casa, 24 horas, banheiro separado, quarto separado, talher, prato, toalha, roupa de cama, sai do banho, usa toalha, já lava. A Aline foi diagnosticada com o novo coronavírus exatamente na semana em que comemora 1 ano da cura de um câncer. Ela descobriu um tumor na tireoide quando fazia tratamento para engravidar. A jornalista passou por cirurgia para a retirada da glândula e depois fez o controle dos hormônios com medicamentos. Nas últimas semanas, só saiu na porta de casa para pegar encomendas. Mas, apesar de ser do grupo de risco por causa da imunidade baixa, está tranquila e otimista. Depois que eu passei pelo câncer, com metástases nos linfonodos, um grau bem agressivo, eu sobrevivi a isso. É só mais uma coisa na minha vida, só mais uma pedra no meu caminho. E você vai passar. E eu vou seguir em frente. Para os médicos, esse tipo de comportamento ajuda muito na recuperação do paciente. Quando nós vemos casos com características parecidas, que se curam, evoluem muito bem e voltam para a sua vida normal, para a normalidade, além de nós pessoalmente ficarmos muito satisfeitos, a medicina vê isso como algo extremamente positivo. Minas Gerais tem mais de 1.400 casos confirmados do novo coronavírus, com 54 mortes. Outros 73 mil casos são investigados. Em um hospital de Belo Horizonte, uma auxiliar de enfermagem teve motivos de sobra para comemorar a vitória na luta contra o novo coronavírus. De Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo, estão enfrentando problemas no abastecimento de água em plena pandemia do coronavírus. Em época da quarentena, quando sair de casa é um risco para a saúde e higienização é a principal arma contra a Covid-19, muitas pessoas estão sem água nas torneiras. Com esse negócio de coronavírus, não dá nem para eles comprar água, porque
O dinheiro que eu ganho é pouco. Então não tem dinheiro nem para fazer comida, nem tomar banho. E nem para lavar roupa, não tem água. Outros moradores também enviaram vídeos com relatos de problemas em casa com a falta d'água. A água que falta na casa de muita gente está jorrando de uma tubulação que sai da caixa d'água da empresa que abastece a cidade. Este líder comunitário mostra o motivo do vazamento. Fica dias e mais dias esse registro aqui fechado para o povo e aberto para encher as caixas, e só tem uma caixa funcionando, então a caixa enche e ela vaza, começa a transbordar. Os moradores de Pirapora do Bom Jesus, aqui na Grande São Paulo, reclamam que faltou água durante pelo menos 12 dias ao longo deste mês de abril em praticamente toda a cidade. Curiosamente, o problema foi maior aqui no Parque Paiol, onde está instalada uma das caixas d'água que abastecem o município. Ademilson Marceneiro é um dos mais antigos moradores de Pirapora. Ele nos mostra um registro que libera água para toda a região. O bairro Parque Paiol é um bairro maior da cidade de Pirapora do Bom Jesus. Então o que acontece? A caixa d'água está aqui, como você pode ver, 3 caixas d'água, só uma funcionando, não é o suficiente para ter água para essa população. A Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus informou que vem mantendo contato com a Sabesp, que é a responsável pelo fornecimento de água na cidade, cobrando constantemente uma rápida solução para o caso. Em nota, a Sabesp informou que está trabalhando para resolver o problema, que, segundo a empresa, foi provocado pelo aumento no consumo durante a pandemia. Veja agora a previsão do tempo para o fim de semana com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Depois de um longo período de estiagem, de seca, finalmente tem chuva à vista lá para o sul do Brasil. A chuva mais volumosa é esperada para domingo, mas amanhã o tempo já fica mais fechado, encoberto, com chance de chuvas isoladas sobre áreas do leste do Rio Grande do Sul e do leste de Santa Catarina. Em Porto Alegre, sábado de tempo fechado, mesmo assim o ar fica abafado, máxima de 30 graus, pela manhã faz 16 graus apenas. Em Florianópolis, máxima de 27. E essas nuvens de chuva não vão conseguir chegar sobre o sudeste do Brasil. Em toda a região aí o clima vai ser seco, o sol predomina em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Só em áreas do leste do Espírito Santo que o tempo fica mais fechado e podem ocorrer algumas pancadas de chuva. Na capital paulista, portanto, nem sinal de chuva nos próximos dias, faz muito sol, clima seco, a tarde esquenta, máxima de 27 graus, mas pela manhã e à noitinha a sensação ainda é de friozinho, mínima de 16 graus. No Nordeste, gente, a chuva continua castigando praticamente toda a região. Só áreas aqui do interior da Bahia é que o tempo fica firme e seco. A gente vai lá para Fortaleza, onde tem alerta para temporal durante todo o final de semana, chuva forte, com raios, tempo fechado, mesmo assim a máxima é de 31 graus. E os temporais também vão atingir áreas aí do norte do Brasil, principalmente sul do Pará e do Amazonas. Em Manaus amanhã, portanto, chuva forte, máxima de 31 graus. Em Belém a chuva também deve ser forte, faz 32 graus. Sol o dia todo em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, onde a temperatura chega aos 27 graus. Eu fico por aqui, aproveite seu final de semana, te vejo segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. A Polícia Civil de São Paulo prendeu uma pessoa responsável pela produção clandestina de álcool em gel na zona leste da capital. Foram apreendidos na operação 1.200 litros de álcool e mais de 2.000 litros de silicone, além de 1.000 frascos vazios com rótulos da empresa. Os produtos eram parte de uma produção clandestina de álcool em gel realizada em uma fábrica de cosméticos na zona leste de São Paulo. O grupo de agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, investiga o comércio irregular de materiais usado no combate ao novo coronavírus. Além dos produtos, foram confiscados tonéis e uma máquina para envasar o material. Todos os itens encontrados foram levados para a perícia. O proprietário do estabelecimento acabou sendo preso por falsificação, corrupção e adulteração de produto destinado a fins medicinais. O ex-juiz federal Sérgio Moro não é mais o ministro da Justiça. Moro alegou divergências com o presidente Jair Bolsonaro para deixar o cargo. O anúncio da saída foi feito pelo próprio ex-juiz Sérgio Moro. Em um pronunciamento de cerca de 40 minutos, ele fez um balanço da gestão. Destacou a queda nos índices de criminalidade, a atuação da Força Nacional de Segurança Pública e da Polícia Federal. O agora ex-ministro da Justiça atribuiu o pedido de demissão a divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Em todo esse período,
Tive apoio, né, do presidente Jair Bolsonaro em vários desses projetos, outros nem tanto, mas a partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. E Moro citou interferências políticas. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. A troca na direção da Polícia Federal significava tirar do comando da corporação Maurício Valeixo, homem de confiança do ex-ministro. Os dois se conhecem há muitos anos e trabalharam juntos na Operação Lava Jato. A pressão pela mudança teria se acentuado nos últimos dias. Segundo Moro, o presidente queria colocar no cargo alguém da confiança dele. A gota d'água veio esta manhã, com a exoneração de Valeixo. A demissão do ex-chefe da Polícia Federal foi publicada no Diário Oficial da União. O texto, assinado por Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, afirma que a saída ocorre a pedido, ou seja, teria sido uma solicitação de Maurício Valeixo. O ex-ministro negou que tenha assinado a exoneração e que Valeixo tenha pedido para sair. Eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido. Em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Sérgio Moro lembrou ainda que assumiu o Ministério da Justiça com a promessa de carta branca, que deixava o cargo para preservar a biografia. Moro ainda negou que tenha aceitado integrar o governo de olho em uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, só houve uma exigência. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, pedi que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição. Sobre o futuro, o ex-juiz disse que irá descansar antes de procurar um novo emprego, já que abandonou uma carreira de 22 anos para se tornar ministro. Sérgio Moro ficou conhecido nacionalmente por comandar a Operação Lava Jato em Curitiba, sendo responsável pela condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Foi um dos primeiros nomes procurados pelo recém-eleito Jair Bolsonaro para compor a equipe ministerial. Chegou ao governo com status de superministro e como um dos fiadores da nova gestão. Moro deixa a equipe de Bolsonaro 1 ano e 4 meses após assumir o cargo. E o presidente Jair Bolsonaro rebateu as acusações do ex-ministro Sérgio Moro. A gente vai voltar a conversar ao vivo com a repórter Renata Teodoro. Ela acompanhou o pronunciamento do presidente. Renata, 2 perguntas. Qual foi o tom desse pronunciamento, do discurso de Bolsonaro? E já temos um substituto para o Sérgio Moro? Mauro, eu vou começar pela segunda pergunta, tá? Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O substituto, Mauro, ainda não foi definido, mas um dos nomes que tem ganhado bastante força aqui dentro do Planalto é o de Jorge Oliveira, que hoje ocupa a Secretaria-Geral da Presidência. Agora, um outro nome também cotado para assumir a PF é o do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. E uma outra possibilidade também para assumir a diretoria da Polícia Federal é o atual diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. Agora, sobre o tom de Jair Bolsonaro, agora mais cedo aqui, num discurso que ele fez ao lado de vários outros ministros, foi um tom bem duro, viu, Mauro? Bolsonaro, ele falou que as acusações de Sérgio Moro são mentirosas e que Moro se preocupa só com ele mesmo. Ele também afirmou que Moro condicionava a troca de Maurício Valeixo a uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Pela manhã, Moro negou que tivesse feito isso. Foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal.
Nunca houve essa condição. Até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso. Bolsonaro também deu a entender que foi desrespeitado, já que a prerrogativa de escolher o chefe da PF é do presidente da República. Vamos ver agora na reportagem como é que foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro. As primeiras palavras foram suficientes para demonstrar o descontentamento do presidente Jair Bolsonaro com as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sabia que não seria fácil. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando um café com alguns parlamentares, eu lhes disse, hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. O presidente disse que os ataques que vem sofrendo é porque ele está lutando contra o sistema e negou que tenha tentado interferir na Polícia Federal. Nem pediu para ser blindado de qualquer investigação. Afirmou que conversou com o ex-diretor da PF ontem à noite. Segundo Bolsonaro, Maurício Valeixo concordou com a exoneração. O presidente ainda ressaltou que, pela lei, a prerrogativa de indicação é dele. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu? Ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República. Jair Bolsonaro também justificou o motivo de defender um nome próximo a ele e por que precisa ser informado das ações da Polícia Federal. Que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Bolsonaro ainda reclamou do fato de a PF, durante a gestão de Sérgio Moro, não ter identificado o suposto mandante do atentado sofrido por ele durante a campanha e disse que não aceitava ser chamado de mentiroso. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e presidente da República, ser acusado disso. Diante das acusações do ex-ministro, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de um inquérito. No pedido, o procurador-geral Augusto Aras solicita que Sérgio Moro seja ouvido. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, estabeleceu que os delegados que trabalham nos inquéritos sobre fake news contra os ministros do Supremo e também nos atos antidemocracia, que esses delegados permaneçam no cargo. O pedido foi feito hoje ao comando da Polícia Federal. Alexandre de Moraes é o relator dos dois casos. A decisão foi tomada logo depois da coletiva em que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do cargo, alegando interferências políticas no trabalho da corporação. Veja agora o comentário de Boris Casoy.
Boa noite. Levado a uma posição sem alternativa, a saída de Sérgio Moro é uma operação extremamente arriscada do presidente Bolsonaro. A imagem positiva de Moro consubstanciava o projeto defendido pelo presidente durante a campanha eleitoral e acrescentava popularidade ao governo, além da simbologia do combate à corrupção trazida da Operação Lava Jato. As acusações feitas por Moro são gravíssimas e podem levar a desdobramentos de igual gravidade. No fim da tarde, Bolsonaro rebateu as acusações, que classificou de insinuações, e garantiu que o delegado Valeixo, com quem conversou por telefone, concordou com a demissão a pedido. Disse que Moro concordou com a demissão do chefe da PF desde que ela fosse efetivada em novembro, quando ele, Moro, seria indicado para o STF. O presidente ainda criticou Moro em diversos momentos devido a eventos protagonizados pela Polícia Federal. Na verdade, nesse episódio, tudo indica não haver provas concretas do que realmente teria acontecido. Portanto, fica palavra contra palavra. O que se espera é que o novo ministro seja alguém competente e capaz para concluir a obra de Moro e ajudar a acabar com a sensação de instabilidade que o Brasil vive. O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco os números da pandemia de coronavírus no país. Segundo a pasta, do total de casos confirmados, 27.665 pessoas são consideradas curadas, correspondente a 52% dos casos diagnosticados. Mais de 21 mil casos permanecem em acompanhamento. A Prefeitura de São Paulo fechou parceria com o Hospital da Cruz Vermelha para ampliar o atendimento a pacientes com Covid-19. O Hospital da Cruz Vermelha, em São Paulo, vai reforçar o atendimento do sistema de saúde para desafogar outras unidades que atendem pacientes com sintomas do coronavírus. A parceria foi anunciada nesta manhã pelo prefeito Bruno Covas. O hospital é referência no atendimento a queimados, mas há 2 meses teve que suspender todos os atendimentos que não eram considerados urgentes por causa da pandemia. E por isso colocou toda a estrutura à disposição do município para receber pacientes com o novo coronavírus. O investimento será de R$3 milhões mensais para a manutenção dos serviços. Ao todo serão 54 leitos, sendo 20 de UTI e 30 de apoio à enfermaria. 2 andares do hospital foram destinados e preparados para atender os pacientes com sintomas da doença. As internações no hospital serão controladas pela regulação da Secretaria Municipal da Saúde. A partir de segunda-feira, o hospital passa a receber um hospital de porta fechada, né? O que significa que virão para cá as pessoas que estão positivadas por Covid nas estruturas de hospitais nossos ou na atenção básica, eventualmente seja numa UPA, num pronto-socorro ou em algum hospital que já tenha atingido capacidade máxima. A parceria entre a Cruz Vermelha e a Prefeitura ainda prevê a expansão do atendimento para até 75 leitos, aumentando as vagas na unidade de terapia intensiva. Isso, segundo a gestão municipal, depende da chegada de novos respiradores que foram comprados da China. O poder público corre para ter mais respiradores, mais EPIs, mais leitos, mas é fundamental que também a população colabore nesse momento, ficando ainda no isolamento social. Se a coisa não se agravou como se agravou em outras capitais do país e outras capitais do mundo, aqui na cidade de São Paulo, foi por conta do isolamento que nós fizemos há 20, 25 dias atrás. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite, obrigado pela companhia, bom fim de semana.